Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Enfim, chegou o grande dia, está começando o nosso grande curso gratuito de fatias gourmet. Fatias gourmet são aquelas fatias, né, que a gente vende elas na maioria das vezes geladas, né, e elas têm uma grande quantidade de recheio. São aquelas fatias que a gente posta nas redes sociais, que passam as fotos nas redes sociais e a gente não consegue, né, não olhar, não ficar com vontade. E é essa a intenção que você tem que ter em mente quando iniciar o seu negócio de fatias gourmet aí na sua casa. Chamar a atenção dos seus clientes, tá? E chamando a atenção dos clientes, a partir dessas fatias gourmet, vocês vão conseguir, né, encomendas de outras coisas, bolos, cupcakes, tortas, brigadeiro gourmet, bolo no pote, porque a partir da fatia que ele vai experimentar, ele já vai ter uma noção de como é que é o sabor dos teus produtos, né, a qualidade dos teus produtos. Então essa fatia acaba sendo um grande chamarisco para você conquistar muitos, mas muitos clientes, tá, gente? Então, esse é um curso bem diferente, a gente nunca tinha dado este curso antes, está sendo, né, o grande lançamento deste curso. Então, pessoal, aproveitem essa oportunidade, não pulem as aulas, assistam todas as aulas, porque para chegar na finalização da fatia gourmet, você tem que assistir todas as aulas, é uma sequência. Primeiro você vai aprender a nossa massa de cenoura maravilhosa, enfim, eu vou ensinar a minha massa de cenoura que vocês tanto pediram. Na próxima videoaula vamos ter sequência de recheios, tá? Vou estar ensinando para vocês aí 2 recheios. E depois na terceira videoaula eu vou estar ensinando para vocês a montagem, né, dessa fatia, como é que a gente faz para cortar, tudo certinho. Vou ensinar 2 modelos de fatias no final, certo? Então, prestem atenção, anotem as receitas, eu vou passar tudo em passo a passo para vocês aqui na nossa aula. Não perca nenhum detalhe, anote tudo certinho para depois você conseguir colocar em prática aí na sua casa. Antes de começar, já quero dizer para você me seguir nas redes sociais. Se você deseja daqui por diante participar de todos os meus cursos gratuitos, eu peço que você me siga no Instagram em primeiro lugar. Depois que terminar esse vídeo, tu vai lá no meu Instagram e procura Mahara Bortolotti Oficial e me segue. Lá eu passo informações de todos os meus cursos gratuitos e também passo alguns conteúdos gratuitamente para os meus seguidores. E também, se você está me assistindo pelo YouTube, já deixa um gostei no vídeo, tá? E também se inscreve no meu canal, tá, gente? Assim você fica por dentro de todas as novidades que eu vou liberando durante este ano, que serão muitas, muito curso gratuito novo. Então, não perde nada, certo? Lembrando também, antes de a gente começar a nossa receita, que é muito fácil, vocês vão se apaixonar. Eu escolhi essa receita porque tem muita gente que reclama que consegue fazer todos os tipos de bolo, de massa, menos a de cenoura, que não há Cristo que não acerta a receita de jeito nenhum. Que o bolo fica solado, mas eu vou dar um pulo do gato para você nunca mais errar o seu bolo de cenoura. Então fica até o final dessa aula, certo? A outra coisa que eu ia falar muito importante antes da gente começar a receita é: amanhã, como sempre a gente faz nos nossos cursos gratuitos, vai ser liberado para estar fazendo a reserva da nossa super apostila de lançamento de fatias gourmet, tá, gente? Essa apostila que vai ser lançada, né, primeiramente para vocês que estão aqui dentro do grupo, ela vai ter 20 modelos de fatias gourmet, em passo a passo da massa, passo a passo do recheio, passo a passo da calda, cobertura, passo a passo da montagem, o rendimento, valor para você vender de sugestão, tudo explicadinho nos mínimos detalhes, tá, gente? E vai ter mais 2 bônus exclusivos, então aproveitem, amanhã vai ser liberado para fazer a reserva e amanhã também eu vou estar revelando o valor dessa apostila de lançamento Fatias Gourmet. Combinado? Então não perca a nossa próxima videoaula. Além do que eu vou ensinar 2 recheios maravilhosos e super cremosos para você fazer aí nas suas fatias gourmet, certo? Bom, gente,
Então vamos começar a nossa receita da nossa massa de cenoura maravilhosa, caseira, que muita gente me pediu. A gente vai fazer essa massa no liquidificador. Deixa eu abrir aqui. E eu já tô aqui com os meus ingredientes todos aqui na minha frente. É muito importante você fazer o mise en place. Por que que é muito importante você fazer? Nada mais é, né, do que organizar os ingredientes por ordem nos potinhos certinho. Fazendo isso, você vai se ajudar, vai evitar aquela correria, faltou um ingrediente, tem que deixar a massa batendo mais tempo do que deveria para catar o ingrediente que está faltando. Então, essa organização dos ingredientes facilita muito a nossa vida, né? A vida da confeiteira, do confeiteiro que trabalha em casa. Então, tenham em mente que isso é fundamental para o negócio de vocês dar certo, certo? Antes mesmo de saber fazer uma boa receita, vocês têm que ter essa organização na cozinha de vocês. Eu sei que às vezes é meio que impossível, né? É casa, é filho, é esposo, é almoço, é jantar, é mil coisas, encomendas, às vezes a gente não consegue, né, se organizar da maneira que a gente gostaria. Mas, né, faça um esforço esse ano para que neste ano, né, seja tudo perfeito, desde a sua organização, né, conhecimento que você vai buscar o ano todo para aprender coisas novas, para poder estar levando, né, novas novidades para os seus clientes. É muito importante a gente estar sempre estudando. Eu mesma estou sempre fazendo um curso atrás do outro, olhando uma técnica diferente, olhando um livro, né? Estou sempre procurando conhecimento. Então a gente tem que ter sempre essa sede de mais conhecimento, porque conhecimento é a única coisa que ninguém pode nos tirar, não é mesmo? Então vamos lá. Eu estou aqui com os meus ingredientes organizados e prestem atenção e anotem tudo certinho, certo? Combinado? Vamos lá então, pessoal. A gente começa então com os ingredientes que são úmidos, certo? Que é os ovos, o óleo e a cenoura. Eu vou colocar aqui no liquidificador. Uma coisa que eu sei que vão me perguntar muito: Mahara, posso fazer essa receita na batedeira? Gente, eu indico, principalmente por causa da cenoura, que você faça no liquidificador. Não quer dizer que você não possa fazer na batedeira, você pode, mas o resultado perfeito por causa da cenoura é no liquidificador, certo? Então eu vou colocar 3 ovos, tá? Em temperatura ambiente. Vou colocar 240 ml de óleo. Gente, comprem esses copinhos medidores. Eles dão super certo e podem muito bem substituir, dependendo da receita, podem substituir a balancinha digital, que igual eu super indico você a comprar, porque ela tem um custo baixo, mas às vezes o que é um custo baixo para mim, para outra pessoa que está começando e está com dinheiro contadinho, pode ser um custo alto. Então a balancinha custa em torno de R$35, mas o copinho medidor custa em torno de 5, né? R$3,50 você consegue comprar, certo? Então 240 ml de óleo. O óleo é o óleo da sua preferência, tem de girassol, tem de canola, tem vários óleos, pode ser o da sua preferência, tá? Então foi o óleo. E agora aqui, uma coisa muito importante, que muitas pessoas acham que a receita toda tá errada, mas o grande erro tá aqui, ó, para não acertar a receita de bolo de cenoura, que é a quantidade de cenoura que vai na receita. Eu falo que é 2 cenouras médias pequenas, ou médias para pequenas, tá? Se você colocar 2 cenouras pequenas, vai dar mais ou menos 200 gramas de cenoura. O que acontece é que muita gente, às vezes o que é pequeno para um é grande para o outro, né? Coloca 2 cenouras daquelas bem graúdas e aí dá 400 gramas quase de cenoura. E obviamente o bolo vai abatumar, vai solar, não vai crescer, tá? Então nunca mais esqueçam isso. Até 200 gramas de cenoura vai ficar perfeita a tua receita. E 200 gramas de cenoura geralmente é 2 cenouras pequenas, pequenas mesmo, cenourinha, tá? 2 cenouras, tá? Então vamos lá.
De preferência, rale a cenoura também. Vai facilitar muito o nosso amigo liquidificador, né, a misturar e a dissolver bem essa cenoura na nossa massa, certo? Então vamos colocar aqui a cenoura. 2 cenourinhas pequenininhas, certo? Para quem tem a balança, 200 gramas de cenoura. E vou bater esses 3 ingredientes aqui, certo? Vamos lá. Para que a cenoura se misture bem no óleo e nos ovos, eu bato em torno de 1 a 2 minutos, eu deixo batendo em velocidade média para alta no liquidificador e ela fica bem misturada nos outros 2 ingredientes. Agora que eu coloquei esses 3 ingredientes, eu vou adicionar o açúcar. Eu gosto, deixa eu limpar aqui, eu gosto de ir adicionando aos poucos, porque o nosso liquidificador, eu não sei o de vocês, mas o meu, ele é de 1.500 watts, se não me engano. Mas mesmo assim, o liquidificador ele não foi feito para fazer massas de bolo, né? Ele foi feito para fazer batidas, sucos, outras coisas, né? Então a gente faz a massa, né, no liquidificador porque tem a cenoura, facilita pra gente, fica mais triturado, dá mais certo o resultado. Mas o liquidificador ele não tem força que nem a batedeira para bater a massa, então a gente tem que ir aos poucos, tá? Se às vezes você ficar ansiosa, né, para bater, tem grande chance de não bater bem, até porque pode ficar tranquila que a massa depois a gente vai finalizar ela com o fouet ainda, tá? Na mão. Então coloquei um pouco de açúcar, vou bater, tapar aqui e vou bater. E agora eu acrescento o restinho aqui, tá? Então, vamos retomar. Foram 3 ovos, 240 ml de óleo, 2 cenouras pequenas e agora eu estou adicionando 2 xícaras de açúcar. Mahara, 2 xícaras de quanto ml? Xícara de 240 ml, tá, gente? Não precisa botar 2 xícaras tão cheia, tá? 2 xícaras de 240 ml, certo? Coloquei aqui, vou bater mais um pouco. Bati o açúcar, agora vem a parte da farinha. Agora, aos poucos, eu vou adicionando a farinha, tá? Vou pegar aqui e já vou colocando a farinha. Eu não peneirei a farinha, tá? Tô usando a farinha da marca Veneranda, mas eu também indico a farinha da marca Rosa Branca, que eu já usei muito também e uso em algumas receitas, tá? Coloquei um pouco de farinha agora e vou batendo. Farinha também é 2 xícaras, tá? 2 xícaras de 240 ml, certo? Vamos lá. Essa medida você pode fazer certinha também pelo copo medidor, tá, gente? Coloca ali 240 ml de farinha, tá? Não precisa ir pela farinha, coloca pelos ml que vai dar certo também. Se você, eu não sei se a minha xícara é 240 ml, se é de 200, não sei o que. Na dúvida, pode ir pelos ml do copo medidor que vai dar super certo. Vamos lá. Vou adicionando. Vai chegando pro final da gente colocar a farinha no liquidificador e ele começa a fraquejar para bater com a farinha. Então a gente tem que ir ligando, desligando, ligando, desligando, que daí ele vai pegando mais força, vai batendo e depois a gente mexe aqui dentro para ajudar, mas finaliza com o fouet lá no umbau.
Por enquanto ele tá. Agora eu vou terminar de colocar a farinha. A receita acaba que parece que fica mais longa porque eu falo muito, né, gente? Porque eu quero passar os detalhes, eu quero passar direitinho para que vocês consigam fazer em casa bem direitinho. Mas se você for olhar a quantidade de ingredientes e o processo, ela é uma receita muito fácil e também muito econômica, né? O que é melhor, o que vocês têm me pedido muito é que eu passe receitas econômicas, né? Então, vou passando tudo para cá para não dar bagunça. Vou colocar aqui. Pronto. Misturei, coloquei ali, terminei de colocar a farinha no liquidificador. Agora eu vou finalizar ela aqui com o fouet mesmo. Vou passar ela pra cá. Ela fica uma massa, não fica uma massa grossa, mas também não fica muito líquida não. Ó, vou colocar aqui. Gente, essa massa é uma das mais pedidas para as fatias gourmet, esse sabor, né? Que vai ser de cenoura. E na próxima videoaula eu vou ensinar vocês a fazer o recheio, que vai ser de brigadeiro gourmet, aquele que fica combinação perfeita com bolo de cenoura, tá? Então deixa eu colocando aqui, não vamos desperdiçar nadinha. Deixa eu aqui agora. E agora eu vou colocar uma colher de sopa de fermento. A colher de sopa de fermento, para quem não sabe, pode ser a medida da tampinha, tá? Isso aqui no Royal, tá? Então eu vou colocar aqui. Cuidando para não virar. Deu. Uma colher de sopa de fermento. Vou botar para cá, que eu vou fazendo bagunça. E agora eu vou finalizar com o fouet. Mexendo bem delicadamente. Como se trata de fatias gourmet, a gente vai utilizar... Olha que linda a nossa massa. A gente vai utilizar 2 formas de 20 por 5 de altura. Eu já vou colocar aqui, que eu já devia ter colocado, o meu forno. Coloquei meu forno pré-aquecendo em 180 graus. Eu posso colocar agora porque eu ainda vou falar com vocês. Até eu terminar de falar e botar ali as massas, já vai ter dado ali em torno de uns 10 minutos pré-aquecendo o forno, tá? Então eu vou usar 2 formas de 20 por 5. Por quê? Porque se trata de fatias gourmet, tá, gente? Então, eu não preciso de uma forma muito alta. Quem olha na internet vê, essas fatias, elas são mais recheio do que massa, tá? Então, vamos focar nisso. Uma forma de 5 centímetros de altura é suficiente. Mas, Mahari, para montagem, vai tanto recheio, será que eu vou conseguir montar na forma de 5? Se você não tiver depois para fazer a montagem a forma de 10 centímetros de altura, você pode usar um acetato, tá? E colocar para conseguir fazer uma montagem para ela ficar mais alta, tá? Quando for a montagem direitinho, da gente montar dentro da forma, eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão usar esse acetato e como é que ele é prático, né? E de fácil manuseio para a gente utilizar na montagem do nosso bolo, para depois cortar as fatias certinho. Para untar as minhas formas, eu vou utilizar desmoldante, esse aqui da Carlex, tá? Mas você pode untar a forma da maneira tradicional, com farinha e manteiga ou a margarina. Se você quiser, pode colocar só o papel manteiga no fundo da forma, também não tem problema, tá? Desmoldante caseiro, tem muita gente que me pergunta também se pode usar. Pode usar, se for uma boa receita, pode usar. Eu indico mais o desmoldante assim pronto, que ele rende muito, ele é carinho, mas ele rende muito, certo? E você encontra ele facilmente em lojas de confeitaria e embalagens.
Tem o site também da Santo Antônio, né, pela internet que você consegue comprar. Lá tem diversos produtos também você vai encontrar. Então, eu chacoalho meu desmoldante e aperto. Não aperto muito, porque o desmoldante, ele é gordura, né? Tem muita gordura concentrada nele. Então, se a gente coloca muito desmoldante, vai concentrar muita gordura. E a nossa massa já é a base de óleo, então vai ficar muita gordura e vai passar para a massa essa gordura extra, tá? Vou colocar aqui na outra. Uma das minhas formas é com fundo removível e a outra é com fundo fixo, tá? Eu fiz isso para mostrar que vocês podem usar qualquer uma das duas formas, porque tem gente que pergunta sempre se pode também na do fundo removível. Pode nas duas, tá? Então aqui estão minhas duas massas untadas, meu forno tá lá. Vou dar mais uma misturadinha, porque eu coloquei o fermento agora. E agora é no olhômetro, tá, gente? Eu vou tentar dividir nas duas formas uma quantidade igual de massa. Bom, pessoal, vamos fazer a divisão então aqui. Vou colocar aqui. Um pouco de massa aqui. Um pouquinho de massa aqui. Uma coisa também que muita gente reclama. O bolo de cenoura em si, a maior reclamação é de fato solar, né? Passar o bolo, mas isso a gente já resolveu. É a questão, na maioria das vezes, é a questão da cenoura, que eu já dei o pulo do gato para vocês. Mas tem outras pessoas que reclamam que o bolo afunda, que o bolo queima demais nas laterais e fica cru no meio. Isso já é mais uma questão de forno, tá, gente? E também de forma. Por isso que eu sempre indico para vocês, utilizem as formas baixas, né? Que assando em forminhas baixas de 5 centímetros de altura, o seu bolo, a sua massa, no caso, ela vai passar menos tempo no forno. E passando menos tempo no forno, ela vai assar mais rápido. E assando mais rápido, ela evita de ressecar, né? Evita de ficar cru no meio também, de ficar uma massa desregulada. Às vezes, a pessoa acha que o problema está nas receitas, mas muitas vezes pode ser até o forno que esteja desregulado. Então, é bom você conferir isso também, certo? Existem várias coisas para uma receita dar errado, né? Então, a gente tem que procurar saber. Principalmente aquelas pessoas, eu fiz e acertei, depois não acertei mais. Você precisa ver o que você fez na primeira vez que deu tudo certo, o que você fez de diferente na segunda. Provavelmente, às vezes, é um detalhe que o outro. Confeitaria é muito em detalhes para dar erro nas receitas. Às vezes, usei o açúcar cristal, ou troquei a água pelo leite, e assim vai, né? Uma troquinha e outra de ingrediente, às vezes, faz toda a diferença no resultado final. Certo? Então, coloquei aqui, dividi a minha massa nas duas formas, deu mais ou menos até a metade. Vai sobrar um bom espaço para a massa crescer. Lembrando que eu não preciso que essa massa transborde, cresça estufada até em cima, porque a gente nem vai usar tudo, a gente vai cortar depois no meio e a gente precisa que fique duas camadas de massa não tão grossas, porque o que precisa ser grosso é a quantidade de recheio na nossa fatia gourmet, certo? Então agora eu vou levar a minha massa para o forno pré-aquecido em 180 graus e essa massa vai ficar lá assando em torno de 40 a 45 minutos mais ou menos, certo? A parte de cima do meu forno não está ligada, eu não ligo a parte de cima, eu só ligo a parte de cima quando eu tenho a necessidade de dar uma leve douradinha na parte de cima das massas. Então, nos últimos 10 minutinhos, eu vou lá e ligo o dourador do meu forno para dar aquela leve dourada. Se você não tem forno elétrico e vai assar no forno a gás, a temperatura é a mesma. Porém, se você quiser dar uma douradinha também, como não vai ter o dourador, na maioria dos fornos convencionais do fogão, né, não tem o dourador, aí você vai elevar um pouquinho a temperatura do forno só para dar uma douradinha, certo? Mas não há necessidade disso, né? Porque a gente vai utilizar essas massas para fazer as fatias gourmet, certo, gente? Então vamos lá, vou levar para o meu forno e depois eu volto a mostrar o resultado dessa linda massa de cenoura para vocês.
Bom, pessoal, tirei as minhas duas massinhas do forno depois, né? Deu 50 minutos mais ou menos, porque eu assei as duas formas de 20. Então, quando você assa duas formas ao mesmo tempo, demora um pouquinho mais pra assar, mas tenha paciência que vai dar tudo certo. Ó, elas diminuem depois um pouquinho assim dentro da forma por causa do desmoldante. Eu vou desenformar aqui pra vocês. Você vê se já tá soltinho, tá soltinho. Vou desenformar aqui uma pra vocês. Ó. E ficou numa altura perfeita. Ainda, na verdade, vai sobrar um pouquinho de massa, porque eu vou tirar a tampinha, porque as fatias, elas precisam ficar perfeitas, certo? Vou desenformar a outra aqui. A outra é com fundo removível. Viu como dá pra fazer as duas? Então, vou tirar aqui. E vou mostrar pra vocês também como é que vocês podem armazenar as massas. Tem muita gente pergunta, né? Você pode guardar na geladeira. Então, aqui, pronto. Então, para guardar a nossa massa, armazená-la na geladeira, ela pode ir para a geladeira, porque é uma massa à base de óleo, então ela suporta mais na geladeira ainda, permanecendo mais úmida. A gente vai pegar um plástico filme, colocar nela assim. Quem aí é fã do plástico filme igual a mim? Eu sei, já me deram a dica de botar na geladeira o plástico filme, que ajuda muito, né, pra gente conseguir usar ele com mais facilidade. Eu já peguei essa dica, pessoal. E vou ajeitando aqui. E assim, toda coberta com plástico filme, a gente pode levar pra geladeira sem nenhum problema. Mas eu sempre indico fazer a massa num dia e utilizar já no outro, pra você sempre ter um produto fresquinho pra oferecer pro seu cliente. Combinado? Bom, pessoal, assim a gente vai terminando a nossa videoaula com as nossas lindas massas de cenoura bem fofinhas aqui prontas, certo? Outra coisa importante, não esquecendo que amanhã é o grande dia de estar fazendo as reservas da nossa super apostila de lançamento da Fatias Gourmet, de Fatias Gourmet. Então, não perca a próxima videoaula, vai ser o nosso recheio tradicional de brigadeiro gourmet, para fazer a combinação perfeita com o nosso bolo de cenoura. E também vou ensinar o recheio do Kinder Bueno, vocês vão se apaixonar, fica a coisa mais linda esses recheios, tá, gente? Outra coisa importante que eu sei que muita gente vai me perguntar: Mahara, eu posso assar essa massa em formas normais, aquela com furinho no meio? Pode sim, vão ficar perfeitas também. Se você for assar em uma forma, é de 22 centímetros. Se você for assar em duas forminhas, é as forminhas de 17 centímetros. Ok? Um grande beijo para vocês, aguardem nossos grupos serem abertos para estar tirando todas as dúvidas de vocês e não percam a nossa próxima videoaula. Um grande beijo!